Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, hoje é dia 8/4/2020, que Deus esteja abençoando a todos os irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus nos abençoe, que esta seja uma noite muito abençoada para todos os irmãos, como abençoado espero que tenha sido todo o dia de hoje na vida de cada um dos nossos irmãos. Nossa meditação de hoje, irmãos, se dará a partir da carta de Tiago. Nós estaremos lendo no capítulo 5, os versículos 7 e 8. Estaremos, então, tratando do tema que está sendo abordado aqui nesse texto que vamos ler, versículos 7 e 8, qual seja a paciência. Nós estaremos então lendo o texto a partir desse momento, e ele diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que Deus, pois, nos abençoe através desta palavra, que o Senhor aplique o texto da sua palavra aos nossos corações. Irmãos amados, a presente geração acostumou-se com a velocidade, porque as transformações acontecem com extrema rapidez no nosso tempo. Até os dias parece que não tem mais 24 horas. E é muito comum nós ouvirmos a expressão: o tempo está voando. Mas até a chegada do coronavírus. E aí a impressão que a gente tem é que nós estávamos em uma viatura, em um carro, trafegando na 5ª marcha ou na 4ª marcha, e de repente tivemos que reduzir para a 3ª, para a 2ª, e parando até pararmos de vez. E agora aqui estamos estacionados, naturalmente neste isolamento social, mas aproveitando esse momento de paralisação, esse momento em que nós estamos aguardando que as circunstâncias se desenvolvam e nós possamos, então, esperando em Deus, ver dias melhores, esperar por dias melhores, até que o Senhor mesmo, na sua soberania e providência, nos dê esses melhores dias que esperamos. Irmãos, o texto que nós lemos da carta de Tiago é desse servo de Deus, que era irmão de Jesus Cristo por parte de Maria. Ele era filho de Maria e José e naturalmente irmão sanguíneo de Jesus por parte de Maria. A carta foi escrita aí mais ou menos no ano 44, e nesse texto ele fala especialmente para os servos de Deus, as 12 tribos de Israel que estavam na dispersão e vivendo uma dificuldade tremenda. Então, a carta de Tiago é escrita em meio a uma grande dificuldade. Por isso nós aproveitamos esse momento, esse texto, em que Tiago pede paciência daqueles irmãos que estavam na dispersão, como nós devemos ter paciência nesse momento em que não estamos correndo daqui para ali como estavam as 12 tribos de Israel naquele momento da dispersão, mas estamos aqui nessa quarentena, nesse isolamento social, aguardando até que se passe a calamidade, como diz a palavra de Deus lá no Salmo 56, até que a calamidade passe. Então, irmãos, enquanto isso, Deus está nos dando a oportunidade
de exercitar nossa paciência, está nos dando a oportunidade de orar mais, de lermos mais a sua palavra, de estreitarmos mais os nossos relacionamentos, os nossos laços de amizade, de fraternidade com as pessoas na família e também com os nossos irmãos através das mídias sociais, através do telefone, e assim nós seguimos aproveitando esse tempo que Deus tem nos dado para buscarmos maior comunhão com Ele. E aqui, irmãos, nós então vamos observar através desse texto o que ele nos ensina sobre a paciência, ou que a gente poderia chamar de a paciente espera do cristão, né? Ou seja, o entendimento dessa questão importante passa por essas interrogações que nós veremos a seguir. Nós temos 5 interrogações que nós vamos abordar a partir do texto que nós lemos, e elas chamam a nossa atenção para essa questão fundamental da vida cristã, que é a paciência. Em primeiro lugar, irmãos, quem deve esperar? O texto é claro quando nós lemos no versículo 7, e ele começa dizendo assim: sede, pois, irmãos. Ou seja, o texto ele se dirige aos crentes, ele se dirige ao povo de Deus. Então quem deve esperar é o povo de Deus. A palavra aqui, escrita por Tiago, está sendo dirigida ao povo de Deus. O povo de Deus precisa exercitar sua paciência, e muito mais quando vedes que o dia se aproxima. É isso que nós vimos aí no final do versículo 8. Tá? Então a primeira questão a ser abordada é essa, irmãos. Quem deve esperar? Nós, os servos de Deus, devemos esperar. A segunda interrogação do texto, ou que o texto nos leva, né? A segunda interrogação é: como é preciso esperar? E o texto vai dizer: sede, pois, irmãos, pacientes. Ou seja, como é preciso esperar? Como se deve esperar? Com paciência. É com paciência que se deve esperar. E é interessante notar, irmãos, que o texto ele está no imperativo. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes. Ou seja, Deus está escrevendo para o seu povo, e é ao seu povo que ele exige, ele não está pedindo, não é uma opção. Ele está dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes. E ele escreve então através de Tiago, divinamente inspirado, para que nós exercitemos a nossa paciência em cada momento da vida, a cada dia que passa, em todos os meses, a cada ano, durante todos os anos que o Senhor nos der. Portanto, a palavra de Deus, respondendo à segunda interrogação, é que os cristãos, os servos de Deus, é que têm a missão, é que têm a prerrogativa, é que devem viver uma vida de paciência. O texto no grego diz que paciência é saber esperar, é ter perseverança, é ter firmeza. Não é esperar desesperado, é esperar com firmeza. É isso que diz o texto grego quando se refere à palavra paciência. Lá no grego significa isso, né? Saber esperar, ter perseverança, ter firmeza. É esperar com firmeza, é esperar com fé, é esperar com convicção. A terceira interrogação do texto é: até quando esperar? E o texto vai nos responder também. Ele vai nos dizer exatamente assim, né? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, o texto está dizendo para nós, irmãos, que não devemos ser pacientes apenas em situações favoráveis. Não é isso que o texto está nos dizendo. Nós não devemos ser pacientes apenas em situações favoráveis, mas pacientes principalmente na crise, como a crise que nós estamos vivendo agora desta pandemia. Nós devemos esperar nesse isolamento social, nessa quarentena, com paciência,
Até porque, meus irmãos, e é um imperativo, e por que é um imperativo? Porque paciência é fruto do Espírito. O texto lá de Paulo, quando escreve aos Gálatas e fala sobre o fruto do Espírito, no capítulo 5, né, 22, 23 e 24, especialmente nesses textos, ele vai falar sobre longanimidade. Longanimidade é paciência. Portanto, irmãos, paciência é fruto do Espírito, deve ser exercida por todo servo de Deus em todo o tempo. Até quando? Em todo o tempo, até a vinda do Senhor. Ou seja, se naquele período, né, no final do texto aí, do versículo 8, Tiago diz que a vinda do Senhor estava próxima, quanto mais hoje, mais próxima está ainda. Portanto, devemos ter paciência até a vinda do Senhor. Não é hoje, não é amanhã, não é no momento de paciência, não é um momento de alegria, não é um momento de contentamento, não é no momento em que as coisas estejam favoráveis, não, é especialmente na crise, como a crise que nós estamos vivendo hoje. Portanto, até quando esperar? Até a vinda do Senhor. E aí nós chegamos a uma quarta interrogação. E a quarta interrogação que nos ocorre nesse texto é: por que se deve esperar? Por quê? O texto mesmo vai nos responder, porque nós somos, né? Vai dizer o texto aí, nós somos como lavradores e devemos aguardar, não considerando o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Nós devemos aguardar como lavradores, é isso que diz o texto aí. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Portanto, irmãos, o que o texto nos ensina aqui, por que se deve esperar, nós sabemos, e o texto está nos dizendo aqui, porque nós somos como lavradores. O lavrador não adianta ter pressa. Quem dá o crescimento, quem faz a semente germinar é Deus. O lavrador não tem outra coisa a fazer senão esperar. Da mesma forma, Deus deseja que nós sejamos assim como lavradores e tenhamos paciência e sabemos esperar a hora certa, porque Deus não age fora do seu tempo. Ele não age no nosso tempo. Ele age no tempo dele. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? O nosso tempo é o Cronos, o do Deus é o Kairos. Portanto, meus irmãos, devemos esperar no tempo de Deus. A paciência, assim como os lavradores devem ser pacientes na lavoura. Ele planta e fica aguardando o fruto germinar e crescer e desenvolver. Ele faz a parte dele, como nós temos que fazer a nossa, mas tem que esperar o tempo de Deus. E a quinta interrogação que nos ocorre a partir do texto é: que vantagem temos em esperar? Ora, será que temos vantagem? Claro, meus irmãos, porque aqui trata-se da palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, há vantagem em esperar. E se aqui a palavra de Deus se trata, ou trata, não é, das coisas de Deus, tem vantagem em esperar. E o texto vai nos responder no versículo 8. E aí o texto diz assim: sede vós também pacientes. Está falando aí para as tribos, né, da dispersão, e falando para nós hoje: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Que vantagem temos em esperar? Ou seja, o fortalecimento do nosso coração. Meus irmãos, a vantagem de esperar é que quando nós esperamos com paciência, o que é que isso significa? Significa que nós estamos esperando na dependência de Deus, que nós estamos esperando na soberana providência de Deus, que nós estamos esperando na soberana vontade de Deus. Portanto, irmãos, há vantagem sim em esperar, porque quando esperamos com paciência, Deus vai agir no tempo certo, nós não vamos ficar ansiosos, vamos esperar o tempo devido, vamos aguardar com a firmeza que o tempo exige de nós, que a palavra, que o termo exige, porque o termo paciência, como nós já vimos lá no grego, é
saber esperar, ter perseverança, ter firmeza, ou seja, esperar com fé. Portanto, irmãos, vamos esperar as contingências, vamos esperar as intercorrências, vamos esperar que as circunstâncias passem, que essa dificuldade que nós estamos enfrentando passem segundo a orientação e vontade de Deus. Nós estamos orando para isso. As calamidades passam. O texto lá do Salmo 56 fala isso, irmãos. Portanto, devemos aguardar com segurança, com convicção, com a certeza de que Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle de toda e qualquer situação em todo o tempo, desde a criação do mundo até hoje e pelos séculos vindouros até a vinda de Cristo, Ele sempre estará no controle. Que Deus nos abençoe, abençoe e tranquilize o coração dos irmãos, dê paz, dê firmeza, dê convicção. Vamos esperar com paciência, mas não é esperar de braços cruzados. É orarmos, é aproveitarmos o tempo que Deus está nos dando para nos debruçarmos na sua palavra, para ter mais comunhão com a família, para buscarmos estreitamento dos nossos laços com os nossos irmãos, que temos saudade, buscar entendimento, buscar conversar, seja através das mídias sociais ou do telefone, mas particularmente nós estreitarmos a nossa comunhão com a nossa família, com aqueles que estão dentro do nosso lar. Deus nos abençoe, Deus abençoe os nossos irmãos, nos dê tranquilidade, nos dê paz, nos dê firmeza, nos dê consciência e, sobretudo, nos dê paciência, da maneira que a palavra de Deus nos ensina, sabendo esperar, com perseverança, com firmeza, com fé. Que Deus nos abençoe e abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, ó Pai, muito agradecidos por essa oportunidade em que a Tua palavra nos ensina de forma tão profunda que devemos saber esperar, que devemos esperar em Ti, que devemos esperar no Senhor, que é Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que sempre está conosco, aquele que fez essa promessa magistral, que nunca nos abandonaria, que estaria conosco pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa cada família que está ao alcance da nossa transmissão, cada irmão nosso. Abençoa, Senhor, os nossos idosos, especialmente estes. Abençoa, Senhor, neste momento, a nossa irmã Sueli, que está aniversariando. Tem misericórdia da tua serva. Abençoa, Senhor, a sua vida. Abençoa, Senhor, a sua família, o seu esposo, a Josiane, sua filha, que está com ela, a Jaqueline também, que está tão distante, ao Diego. Tem misericórdia, Senhor, desta família, abençoando-a. Nesta oportunidade, quero pedir, Senhor, quero clamar também pela vida da irmã Carlita e rogar que Tu a visites naquele leito de hospital, abençoando-a, abençoando os medicamentos, a classe médica, Senhor, de enfermagem, de todos os profissionais de saúde que estão envolvidos no cuidado, no tratamento e na recuperação da Tua serva. Tem misericórdia do nosso irmão Eliseu, Senhor, entristecido por causa da enfermidade da sua esposa. Abençoa também seus filhos, ó Deus, que se revezam no cuidado dos Teus servos. Tem misericórdia, fortalecendo-os também nesse momento. Recebe a nossa oração, Senhor, e sobretudo a nossa gratidão por esse momento, apesar das circunstâncias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a todos os irmãos que, porventura, estiveram nos acompanhando nesta transmissão, nesta live. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui de volta, agora, novamente, no horário de 20 horas, visto que o horário das 9 também não foi favorável. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, hoje sem interrupção. Nós agradecemos a Deus pela presença de cada um dos irmãos no lar, nos acompanhando, como nós temos a oportunidade de ver aqui. Que Deus os abençoe abundantemente e dê uma ótima noite de sono para todos os irmãos.
Amém.